Uma criatura desceu de uma nave e paralisou esse homem na estrada. Naquela noite de janeiro de 1976, Johnny Sands estava em Las Vegas, cidade de luzes intensas, cassinos que nunca dormem e ruas sempre vivas, mesmo depois da meia-noite. A atmosfera era vibrante, mas para Johnny, aquela era apenas mais uma noite de trabalho. Ele havia visitado algumas estações de rádio locais para divulgar seu primeiro álbum musical e, cansado da rotina, decidiu pegar o carro e seguir até a pequena cidade turística de Old Nevada. A estrada se estendia silenciosa diante dele, iluminada apenas pelo brilho distante da cidade e pelos faróis que cortavam a escuridão. Era tarde, e o silêncio contrastava com o barulho constante de Las Vegas, criando um cenário de solidão quase absoluta. Johnny, nascido em agosto de 1945, tinha uma vida marcada por aventuras e ousadia. Escapista, cantor, dublê e compositor, sempre buscou o palco e os aplausos, mas jamais imaginou que sua vida seria lembrada não por suas apresentações artísticas, e sim por um encontro inexplicável. Naquela noite, dirigia pela rodovia 160, com o pensamento já voltado ao descanso no hotel. Decidiu, em certo ponto, adiar a viagem e dar meia volta, planejando seguir para Old Nevada apenas no dia seguinte. Foi nesse momento, exatamente quando mudava a direção do carro, que algo incomum chamou sua atenção no céu escuro do deserto. Um ponto de luz brilhante surgia no horizonte, maior e mais intenso do que qualquer estrela. A princípio, Johnny pensou que fosse apenas um dirigível, muito comum na região devido a filmagens e eventos que aconteciam constantemente em Las Vegas. Não deu grande importância, mas segundos depois, seu carro começou a apresentar falhas inesperadas. O motor engasgava, as luzes piscaram e, em seguida, o veículo perdeu força até parar no acostamento. Incomodado, ele desceu para verificar o tanque de combustível e abrir o capô. Mas tudo parecia em ordem. O tanque estava cheio e nenhuma peça indicava problemas. Foi então que, ao erguer os olhos novamente, percebeu que o objeto luminoso havia se aproximado de forma impressionante. O que via acima de si não se assemelhava a nada conhecido. Era um anel alaranjado flutuando silenciosamente, circundado por janelas dispostas de forma simétrica e com pequenas luzes vermelhas e brancas que piscavam em cadência. A visão era hipnótica e perturbadora. De repente, um feixe de luz desceu do objeto, iluminando intensamente o chão do deserto. A claridade parecia sólida, como se tivesse peso, e dentro dela começaram a surgir duas figuras que se moviam em sua direção. Johnny tentou reagir, mas percebeu, com um terror crescente, que seu corpo havia sido completamente paralisado. Apenas seus olhos se moviam, enquanto o coração acelerava em desespero diante do que presenciava. As criaturas que emergiam da luz não se pareciam com nada humano. Eram extremamente pálidas, com a pele quase branca como giz, sem qualquer sinal de cabelo, sobrancelhas ou cílios. Tinham feições estranhas, lembrando idosos de rosto enrugado, mas com corpos surpreendentemente jovens e atléticos. O nariz era largo e achatado, a boca enrugada e sem dentes visíveis, e no pescoço era possível notar algo que parecia guelras, como se fossem seres adaptados a outro ambiente. Vestiam macacões negros com detalhes prateados, sem costura aparente, e se deslocavam de forma suave, como se flutuassem em vez de caminhar. Johnny, imóvel, sentia o pavor crescer, mas também uma curiosidade involuntária diante da cena. Uma das figuras aproximou-se até ficar diante dele e, sem mover os lábios, começou a se comunicar. A voz, metálica e clara, parecia sair de um cinto prateado que trazia preso à cintura, projetando sons diretamente à mente de Johnny. A primeira reação dele foi de choque, mas rapidamente tentou fazer perguntas, mesmo em estado de imobilidade parcial. Perguntou de onde vinham, e a criatura, de maneira simples, apontou para o céu estrelado. A resposta era direta, mas carregava um peso enigmático.
Quando perguntou quantos anos tinham, ouviu como resposta algo ainda mais perturbador: que eram mais antigos do que o próprio tempo, mais velhos do que a medida com que os humanos compreendem a passagem da existência. Nesse instante, Johnny teve uma espécie de visão ou sensação mental, como se imagens fossem projetadas dentro de sua mente. Ele viu representações semelhantes às descrições do livro de Ezequiel, figuras que se confundiam com imagens de anjos ou mensageiros divinos. A ideia de que aqueles seres talvez já estivessem entre nós desde eras antigas passou a lhe causar um misto de fascínio e temor. A criatura, então, retirou de trás de si uma pequena esfera, inicialmente do tamanho de uma laranja, que flutuava em suas mãos. Em poucos segundos, o objeto cresceu até alcançar o tamanho de uma bola de basquete, emitindo faíscas semelhantes a fogos de artifício em miniatura. A esfera exibia explosões em sequência, e Johnny ouviu que aquilo representava os testes e detonações nucleares realizados na Terra. Segundo os seres, tais atividades humanas não afetariam apenas nosso planeta, mas todo o equilíbrio do sistema solar, incluindo o ambiente em que eles próprios viviam. A revelação causou um impacto profundo em Johnny, que já não sabia se estava diante de uma experiência científica, espiritual ou mística. O tempo parecia ter perdido sentido, e a imobilidade física era compensada por uma enxurrada de informações que ele absorvia sem entender completamente. A conversa seguiu por cerca de 10 minutos, embora para Johnny tenha parecido muito mais longa. Algumas coisas reveladas jamais seriam contadas. Ele mesmo, posteriormente, afirmaria que parte das informações foi guardada em segredo, devido a um compromisso assumido com aquelas entidades. Ainda assim, antes de o encontro terminar, Johnny conseguiu fazer uma última pergunta: se algum dia os veria novamente. A resposta, direta, foi que sim. Os seres, no entanto, deixaram claro que não eram militares ou parte de qualquer governo humano, mas afirmaram que nossos líderes já sabiam de sua existência há muito tempo. Essas palavras ressoaram com força, plantando nele uma certeza inquietante de que autoridades no mundo carregavam informações que jamais eram reveladas à população. Assim como tinham surgido, os dois seres retornaram ao feixe de luz que descia do objeto no céu. A claridade os envolveu e, em poucos instantes, desapareceram completamente. Logo depois, a nave alaranjada se moveu com uma velocidade inimaginável e sumiu diante dos olhos de Johnny. A paralisia que o dominava cessou de repente, e a sensação de liberdade foi acompanhada por um pânico absoluto. Sem perder tempo, correu até o carro e ligou a ignição. Para sua surpresa, o motor funcionou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Sem olhar para trás, ele arrancou em alta velocidade, com as mãos trêmulas e o coração ainda disparado pela experiência que acabara de viver. Sua primeira reação foi procurar ajuda imediata. Dirigiu até a delegacia mais próxima, em estado de agitação intensa, e relatou o ocorrido a policiais que, surpresos com sua aparência transtornada, o ouviram atentamente. Eles registraram sua fala, mas diante da natureza incomum do relato, resolveram encaminhá-lo para a base da Força Aérea em Nellis. Johnny foi conduzido até lá, acreditando que finalmente seria levado a sério, já que estava diante de uma instituição militar e diante de pessoas acostumadas a lidar com relatos aéreos incomuns. No entanto, a recepção não foi nada como esperava, e isso marcaria um novo momento de frustração em sua experiência. Na base, foi ouvido por oficiais que registraram cuidadosamente suas palavras, mas em nenhum momento demonstraram acreditar de fato em sua narrativa. As expressões eram frias e distantes, como se estivessem apenas cumprindo o protocolo. Johnny sentiu que suas palavras ecoavam em vão, como se já houvesse uma decisão prévia de não dar credibilidade ao que contava. O choque emocional era visível. Suor frio, voz trêmula, corpo ainda tomado pela tensão da noite. Mas nada disso parecia sensibilizar os militares, que rapidamente o dispensaram sem fornecer qualquer apoio real. Essa indiferença só aumentou seu desespero,
pois sentia que carregava uma verdade maior do que ele próprio e não tinha a quem recorrer. A frustração foi tanta que Johnny decidiu, por conta própria, procurar um hospital. Sua intenção era clara. Queria descartar qualquer possibilidade de estar sofrendo de alucinações ou problemas de ordem psicológica. Precisava ter certeza de que não estava perdendo a sanidade e que aquilo que vivera realmente acontecera. Os corredores do hospital eram frios e silenciosos. O cheiro de antisséptico tomava o ar, e Johnny se apresentou aos médicos ainda trêmulo, pedindo que fosse avaliado. Sua aparência chamava a atenção. Rosto pálido, olhos arregalados, respiração irregular. Não havia dúvidas de que estava em estado de choque profundo, e isso sensibilizou a equipe que decidiu atendê-lo imediatamente. Durante a avaliação, os médicos o examinaram com minúcia, buscando sinais de intoxicação, uso de álcool ou drogas. Colheram exames e aplicaram questionários detalhados para entender seu estado mental. Para surpresa deles, não encontraram nada além de um homem abalado pelo impacto de algo que não conseguiam compreender. Nenhum vestígio de substâncias químicas foi detectado em seu organismo. Nenhuma alteração fisiológica, além da ansiedade extrema que apresentava. O diagnóstico foi claro. Johnny estava em perfeito estado de saúde física, mas completamente tomado por um choque emocional decorrente de um evento incomum. E diante dessa constatação, sua jornada apenas começava a se tornar ainda mais perturbadora. Era o início de uma busca que iria muito além daquela noite, pois a verdade sobre o que presenciara não se encerrava ali. Ele carregava dentro de si uma experiência que já não podia ser apagada e que o colocaria em confronto não apenas com sua própria mente, mas também com forças misteriosas que ainda surgiriam em seu caminho. Após sair do hospital, Johnny percebeu que sua vida jamais seria a mesma. Ainda abalado, mas determinado a compreender o que havia ocorrido, aceitou a sugestão de um dos médicos e viajou até Tucson, no estado do Arizona, para procurar a Organização de Pesquisas Aéreas dirigida pelos estudiosos John Romero e John Remara. O ambiente era muito diferente da frieza militar que havia enfrentado. Ali, os pesquisadores o ouviram com atenção, anotaram cada detalhe e se mostraram genuinamente interessados em sua experiência. Era como se, pela primeira vez desde aquela madrugada, ele fosse tratado como alguém que poderia estar dizendo a verdade, e não apenas como mais um alucinado em busca de atenção. Romero e Remara, ambos experientes em relatos de fenômenos aéreos não identificados, compreenderam rapidamente a gravidade do que Johnny descrevia. A precisão de seus detalhes, a serenidade com que falava mesmo em meio ao trauma e a consistência das informações despertaram confiança. Ainda assim, recomendaram que ele fosse submetido a um teste de polígrafo, conduzido por um ex-agente do FBI, para eliminar qualquer sombra de dúvida. Johnny aceitou sem hesitar, pois sabia que não tinha nada a esconder. O resultado do exame surpreendeu até os mais céticos. O detector de mentiras confirmou que Johnny dizia a verdade em cada resposta dada sobre o encontro. A história logo começou a ganhar as páginas dos jornais locais, e com ela surgiram também testemunhas independentes. Moradores da região afirmaram ter visto um objeto luminoso cruzando o céu na mesma noite e no mesmo horário do relato de Johnny, antes mesmo de a notícia se espalhar. Essas confirmações reforçaram sua credibilidade, mas, paradoxalmente, também aumentaram a pressão em torno dele. O artista recusou-se a lançar seu álbum naquele período, com medo de ser acusado de transformar o caso em um golpe de marketing. A fama que conquistava não era a que desejava. Estava se tornando o protagonista involuntário de uma narrativa que misturava medo, mistério e a sensação de estar marcado por forças que ultrapassavam a compreensão humana. Durante uma sessão em que os pesquisadores o ajudavam a elaborar retratos falados das criaturas que havia encontrado, um episódio ainda mais perturbador ocorreu. 2 homens vestidos de preto surgiram repentinamente no local. Eram altos, pálidos e tinham uma forma de se mover estranhamente robótica, como se cada gesto fosse ensaiado. Não disseram uma única palavra.
apenas permaneceram observando em silêncio, encarando Johnny e os pesquisadores com uma intensidade que transmitia ameaça. Em seguida, desapareceram de maneira abrupta, como se nunca tivessem estado ali. Esse encontro marcou o início de um período sombrio na vida de Johnny, em que a sensação de estar sendo vigiado se tornaria constante. Na noite seguinte, uma ligação misteriosa aumentou ainda mais a tensão. Uma suposta produtora, interessada em sua história, convidou Johnny para discutir possíveis projetos baseados em sua experiência. Curioso, mas também desconfiado, ele aceitou. No local marcado, conheceu um homem que se apresentou como David Dann, acompanhado por 2 outros indivíduos igualmente vestidos de preto. A conversa inicial foi educada, mas carregava uma estranha frieza. Pouco depois, todos entraram em uma limusine escura e seguiram em silêncio por estradas desertas até um local isolado. O clima no interior do veículo era sufocante, como se cada respiração fosse medida, e Johnny sentia que algo estava prestes a acontecer. Quando o carro finalmente parou, um cenário inquietante se revelou. Luzes intensas, vindas de direções diferentes, cercaram a limusine, iluminando a paisagem árida em tons artificiais. Johnny percebeu que David discutia com os 2 homens de preto e a tensão era visível. Em determinado momento, um deles, em tom firme e sem emoção, pronunciou palavras que gelaram seu sangue. Ele sabe demais. Isso tem que acabar aqui e agora. Johnny tentou abrir a porta para escapar, mas deparou-se com uma presença indescritível. Uma criatura sem rosto bloqueava a saída. Imóvel, apenas ocupando o espaço, como se fosse a própria materialização de um limite imposto a ele. O tempo parecia suspenso. Johnny permanecia paralisado pelo medo, enquanto David gesticulava de forma tensa, tentando impedir que algo fosse feito contra ele. Os homens de preto mantinham sua postura fria e mecânica, como se não fossem totalmente humanos. A criatura sem rosto continuava imóvel, impedindo qualquer possibilidade de fuga. Após alguns minutos que pareceram eternos, a figura simplesmente desapareceu, dissipando-se diante de seus olhos. Johnny não sabia se havia presenciado algo físico ou uma espécie de projeção, mas o impacto psicológico foi devastador. O carro, então, partiu em silêncio, deixando para trás apenas a memória de um encontro que parecia mais próximo de um pesadelo do que da realidade. No dia seguinte, decidido a não permitir que o medo o consumisse, Johnny retornou ao local acompanhado de John Remara. Para surpresa de ambos, não havia qualquer vestígio do que havia acontecido na noite anterior. Nenhuma marca das luzes, nenhum sinal da limusine, nada que pudesse comprovar a experiência. Confusos, resolveram visitar o apartamento onde supostamente funcionava a produtora responsável pelo contato. Ao chegarem, descobriram que o local estava completamente vazio. O camareiro do edifício afirmou que ninguém havia morado ali, e o gerente confirmou a informação, garantindo que o apartamento estava desocupado havia meses. A estranheza do episódio aumentava, e Johnny já tinha certeza de que estava diante de algo muito maior do que ele próprio. Com o passar dos anos, o peso daquela experiência jamais se dissipou. Johnny afirmava que continuava sendo observado, relatava ver luzes estranhas no céu e sustentava a convicção de que os homens de preto não apenas existiam, mas se misturavam cada vez mais à sociedade. Segundo ele, sua missão era coletar informações e manter sob controle tudo o que dizia respeito a encontros como o que vivera. Já aos 64 anos, decidiu lançar um livro autobiográfico e concedeu entrevistas, contando em detalhes sua trajetória. Mesmo diante de descrédito e críticas, mantinha-se firme em sua narrativa, afirmando que nada do que relatava era invenção ou delírio. A história de Johnny Sands permanece até hoje como um dos relatos mais impressionantes e inquietantes da ufologia. Mais do que o encontro com seres enigmáticos, ela expõe a fragilidade do ser humano diante do desconhecido, a solidão de quem carrega uma verdade que poucos acreditam e a sensação constante de estar sendo silenciado por forças invisíveis.
Johnny se tornou um símbolo não apenas do mistério dos encontros com o inexplicável, mas também da coragem de permanecer contando sua verdade, mesmo quando essa verdade se chocava contra a descrença do mundo. Sua vida é um testemunho de que há segredos pairando sobre nós, além da compreensão imediata, esperando o momento certo para serem revelados.